Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região, pelo canal 15, para Cianorte e região, pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão, pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos conversar neste primeiro bloco com o presidente do Sercontel. Aliás, ex-presidente do Sercontel e agora diretor de investimentos do Postales, fundo de pensão e aposentadoria complementar do pessoal, dos funcionários dos Correios, a empresa brasileira de Correios Telégrafos. Christian Schneider, seja mais uma vez bem-vindo, ótima noite. Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer trazer informação qualificada e que o nosso norte do Paraná cada vez cresça mais com essa informação, essa transparência do seu programa. Obrigado. Aliás, parabéns pela nova missão, né? Eu não sei exatamente se eu te parabenizo, falando do Christian, que coragem ir para Brasília nesse governo que tende a ser provisório, pelo menos até agora, e justamente para trabalhar no fundo de pensão, que é uma caixa preta, não digo Postales, mas toda a estrutura de fundo de pensão do país. Há muitas dúvidas sobre isso, é uma grande missão. Na verdade, é efetivamente uma missão, né? Como todos sabem, eu sou servidor público federal e estava emprestado aqui ao município de Londrina trabalhando na Sercontel, né? Tentando a gente fazer com que a Sercontel voltasse a ser efetivamente o maior patrimônio de política pública da cidade. Eu acho que essa missão está em andamento e nós estamos concluindo ela com êxito até o final do governo Alexandre Quiref. De qualquer forma, eu não tive muita escolha. A hora que eu recebi praticamente um convite de intimação, eu não tinha como dizer não. Porque da mesma forma que lá atrás a gente aqui em Londrina, né, precisou que a gente se dedicasse, agora o Brasil precisa que as pessoas de bem, vamos dizer assim, participem desse processo de transição. Porque o governo Temer é um governo transitório, é um governo que nos próximos 6 meses se confirma ou não, né, com a votação do impeachment, e a partir desse momento ainda tem 2 anos de transição até 2018 ao processo eleitoral, se tudo correr conforme o cenário está se apresentando. Ainda corremos o risco, talvez, da votação do processo no TSE, o que configura ainda mais uma instabilidade nesse cenário como um todo. Voltando aos fundos de pensão propriamente dito, ele não é propriamente uma caixa preta. É uma caixa preta para as pessoas que não conhecem como funciona o sistema. A Previdência Complementar no Brasil ela é regulada, né, por questões constitucionais, né, previstas desde as reformas constitucionais da Previdência, elas começaram lá no Fernando Henrique, e pela Lei Complementar 108 e 109, que regulamentam as entidades de Previdência Complementar, sejam elas fechadas ou abertas, né? E a regra é muito clara. O problema é que a gestão desses fundos e a fiscalização por parte da Previc e dos órgãos de controle, quando você trabalha com o sistema financeiro e esse pessoal todo tem que ser extremamente especializado, quando você coloca pessoas que não conhecem como o sistema funciona, mesmo você tentando fazer o melhor possível, no cenário econômico que nós temos, dificilmente você vai conseguir cumprir as metas estabelecidas nos regramentos dos fundos. Então isso é a grande dificuldade. É fazer com que as tabelas atuariais, as metas previstas para que aquele fundo seja saudável, sejam cumpridas. E aí, o que acontece? Como é algo de difícil entendimento, inclusive para os participantes e assistidos do próprio fundo, aquilo fica parecendo uma caixa preta. E, na verdade, hoje, eu não tenho medo de afirmar que, provavelmente, esse seja um dos grandes defaults ou déficits que o governo federal vai enfrentar pela frente, particularmente nas entidades privadas fechadas relativas às empresas públicas. Você acredita que há uma grande discussão sobre o tamanho do rombo ou o tamanho do déficit, até a questão, por exemplo, do orçamento? Houve uma revisão para cima, o que é muito pior, né? De um início com superávit, depois de 80 bilhões, chegamos a 170, mas ainda há algo ainda possivelmente que possa ser revisto. Os fundos de pensão, eu não estou falando exatamente o Postales,
mas os fundos de pensão podem agudizar mais ainda esse déficit? Sem dúvida nenhuma, né? Particularmente as entidades ligadas às empresas públicas. Né? Quando se estimou hoje em 170 bilhões o déficit, né, do PIB brasileiro em relação ao poder público, nós temos, na verdade, se incluirmos as empresas estatais, as empresas públicas e os fundos de pensão que estão com problemas nas suas carteiras de investimento, estima-se algo aí que varia aí de 500 a 600 bilhões de reais, o que significa praticamente 50% do PIB brasileiro. Então, isso é uma estimativa, não há dados para confirmar isso, mas se você somar os problemas que a Petrobras enfrenta, os problemas que a Caixa Econômica Federal enfrenta, os problemas que o Banco do Brasil enfrenta, a Eletrobras enfrenta, né? Nós tivemos agora recentemente, logo no início da gestão do Temer, um problema sério de informações e transparência na Eletrobras, na Bolsa Americana, que praticamente geraria 40 bilhões de reais de multa. Então você tem uma série de situações, fora os fundos de pensão, que se estima algo em torno de 100 bilhões de carteiras com problema. Então nós estamos num momento bem complicado que você vai estar exatamente fazendo um diagnóstico para chegar-se a um número verdadeiro. Hoje você tem aí uma estimativa, a parte da administração direta, particularmente as políticas por direta, o Henrique Meirelles já estimou aí algo em torno de 170 bilhões. Agora, o que está por detrás disso pode chegar aí a quase 50% do PIB nacional. Quer dizer, na prática, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, como na sua opinião, falando agora com Christian Schneider, como na sua opinião isso pode ter acontecido num governo federal? Você que é servidor de carreira do governo federal, tem aí uma atuação bastante destacada na questão de informação, da comunidade de informações. Como que isso pode ter acontecido quase que imperceptivelmente, ou isso todo mundo já alertava e ainda assim aconteceu? Nós tivemos momentos distintos nos últimos 13, 14 anos no cenário brasileiro econômico. E o cenário brasileiro econômico, ele vinha num cenário de recuperação logo no início. Logo na entrada do governo Lula, nós tivemos um cenário meio complicado, onde você tinha dívidas de curto prazo sem lastro financeiro grande para fazer frente a essas dívidas de curto prazo. Você lembra a época que o ministro Palocci manteve toda a estrutura que vinha de segundo escalão, que vinha já com o governo Fernando Henrique, e conseguiu, com isso, dar credibilidade ao mercado de que as premissas não seriam rompidas. A economia, ela responde de duas formas muito claras. O mercado, ele responde mais rápido a qualquer sintoma, ele é muito mais sensível que a economia real. A economia real, ela tem uma inércia, seja para o bem ou para o mal. Nós estamos num momento de recessão, essa é a grande verdade. Nós ainda, mesmo com a recuperação, a mesma credibilidade do mercado, a partir do momento que o Henrique Meirelles assume, que é alguém que o mercado confia, a equipe econômica, faz muito tempo que nós não temos uma equipe econômica que dê tanta força de credibilidade junto ao mercado brasileiro e internacional. Você tem um momento de romper essa recessão inicial no que diz respeito à economia fictícia, que é o mercado. Na produção, isso demora mais um pouco a acontecer. Na realidade dos fatos, isso demora um pouco mais a acontecer. Demora 6 meses, 1 ano. E a instabilidade política, ela leva à total deterioração da confiabilidade e da transparência econômica financeira. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos aí problemas sérios de definição de macroeconomia e principalmente microeconomia. Particularmente, houve um excessivo subsídio, um excessivo incentivo a alguns setores econômicos. Não vou falar se isso foi bom para aquele setor ou não, mas para o conjunto da economia, esses subsídios, esses incentivos de linha branca para estimular o consumo da população como um todo, primeiro, endividaram a população e, segundo, geraram um crescimento econômico volátil que chegou a um problema porque ele foi lastreado em relação à diminuição da capacidade do Estado de arrecadar. Chega uma hora que vem o déficit. A hora que vem o déficit, o mercado responde. Os títulos públicos do mercado passam a ter custo maior, porque você começa a ter descrença quanto ao poder público de pagamento desses títulos. E aí você tem que pagar mais por esse dinheiro. E aí você entra num processo para segurar a inflação de aumento de juros, o que acaba endividando mais o Estado, e aí deixa de ser um ciclo virtuoso para ser um ciclo vicioso na economia. Nós estamos no momento de romper esse cenário. Se nós não fizermos isso no curto prazo, a gente vai ter sérios problemas nos próximos 3 anos. Você acredita, para a gente encerrar esse bloco? No segundo bloco a gente vai falar da questão da passagem do Christian pela presidência do Sercontel, a recuperação e o processo de recuperação do Sercontel. Para a gente encerrar esse bloco, você acredita que é possível romper esse ciclo de problemas e recuperar o país e o país poder voltar a crescer e para as famílias que estão em casa voltar a ter emprego, poder viver dignamente? O primeiro passo é a estabilidade política.
A partir do momento em que a gente tenha um governo em que a sociedade passa a acreditar e o mercado tem a confiabilidade de voltar a investir, porque esse é o grande problema, transparência e confiabilidade. A hora que a gente saneia esse problema político, automaticamente a economia volta a girar por si só, porque o mercado vai se autorregulando, e aí sim, políticas públicas efetivas de estímulo a investimento, estímulo à geração de emprego e renda, vem logo a seguir. Tranquilo. Então, é possível. Sim, resta saber a que prazo. Tá certo. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho continua o bate-papo com Christian Schneider aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate, conversando também agora nesse segundo bloco
com Christian Schneider, ex-presidente do Sercontel e agora diretor do Fundo Postales. Christian, falando um pouquinho da sua passagem pelo Sercontel, e eu insisto, né, eu continuo falando o Sercontel, porque originalmente Sercontel, se você não sabe, minha amiga, é Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina, criado pelo Rosque de Novaes, se não me engano. 1966. Né? Em 66, e chamava-se O Serviço. Então chama O Sercontel. Claro, hoje é a empresa, a Sercontel, que já foi patinho feio da administração, já foi tema de controvérsia na cidade, muitos defendendo, inclusive, que a prefeitura deveria vender logo para não ter que colocar dinheiro. E aí vem Alexandre Kiref, nomeia você, juntamente com o governo do estado, para a presidência do Sercontel, e vocês conseguem equilibrar a empresa. Como foi isso? Como falei, talvez o maior desafio da minha vida, eu venho repetindo isso, né? Você recuperar uma empresa num cenário de total livre concorrência, com uma insegurança jurídica e regulatória no momento de transição do marco regulatório, sem capacidade de contrair financiamento para essa empresa a juros subsidiados. O cenário em 2003, 2005, era outro, era um momento em que você tinha juros subsidiados para o BNDES. Ainda uma empresa pública tem essa restrição além por cima. Nós temos resoluções do Conselho Monetário Nacional que impedem as empresas públicas, com exceção da Petrobras e da Eletrobras, de captar recursos a juros subsidiados junto ao BNDES. Então nós não tínhamos essa capacidade, vindos de balanços sucessivos e 180 milhões de prejuízos acumulados nos últimos 15 anos. Você pegar essa bomba atômica na mão com risco de intervenção porque nós somos uma concessão de serviço público federal. A hora que a gente tem um desequilíbrio econômico dessa concessão, o serviço que você presta começa a ficar afetado pela falta de manutenção dele mesmo. E é claro que o governo federal teria que intervir. Então a gente conseguiu montar um concerto de governança corporativa que, primeiro, conseguiu resgatar a confiança dos seus colaboradores na empresa. Quando a gente entrou, a discussão lá dentro da empresa entre os funcionários é quando que a gente iria fechar e quem iria pagar essa conta. Nesse momento agora da minha saída, né, e a entrada do Guilherme Casado, a gente está discutindo a expansão da empresa. Nós compramos frequência, nós vamos expandir para a região metropolitana, provavelmente nos próximos, no máximo 1 ano e pouco, a telefonia móvel. Nós estamos discutindo a instalação de uma ultra banda larga em Londrina, nós estamos discutindo aí uma operação de FDIC, uma operação de fundos creditórios ou debêntures, para captar recursos para expandir para mais 30 cidades com recursos da própria Sercontel. Então, mudou a cara da empresa e a empresa passa a confiar nela, o mercado ao qual ela atende passa a confiar, seus indicadores são os melhores do Brasil. Então isso a gente entrou, apesar do setor de telecomunicações estar num momento muito crítico e recessivo devido a uma série de fatores, principalmente a carga tributária, que chega a atingir aí 44% por dentro, e que se somarmos aí os fundos concessionais e os custos de pessoal, vai a 52%, tranquilamente em termos de tributos e contribuições. Apesar desse momento todo, nós estamos numa curva diferente do setor. Nós estamos nos últimos 3 anos crescendo liquidamente a empresa, crescendo a receita. Não é o suficiente ainda para fazer frente aos crescimentos dos nossos custos como um todo, mas é o suficiente para manter a empresa em sustentabilidade. Eu acho bastante interessante que você continua falando do Sercontel como se fosse um filho. Não tem jeito. Isso eu falei na coletiva quando eu fui me despedir da empresa e falei para os funcionários. A Sercontel ou o Sercontel hoje faz parte de mim, eu não consigo, é como se fosse uma pele. E vai passar o resto da minha vida, porque você trata aquilo como se fosse o maior carinho do mundo. Eu não vou conseguir nunca parar de falar de Sercontel, eu amo isso, inclusive o Alexandre me pediu que eu ficasse no conselho, continuando representando a Sercontel junto ao Sindi Telebrasil, a Anatel, a Abrafix, o que inclusive vai baratear o custo, né? Porque antigamente tinha que pegar um avião para ir lá defender a Sercontel. Eu como conselheiro, agora estando mais tempo em Brasília, eu vou estar ainda defendendo mais ainda a nossa empresa. Você acredita, é claro, a pergunta é óbvia, mas eu também imagino que a resposta também Sercontel tem jeito e mostra que é possível, mesmo na empresa pública, na administração pública, fazer algo correto? A Sercontel não é que ela tem jeito, ela está num momento ímpar. Ela está no momento em que o fluxo de caixa ele sofreu, em virtude de alguns problemas no último ano, um certo desequilíbrio, mas a captação que nós iremos fazer e os investimentos que serão feitos dentro da contratualização prevista até o final do ano, a gente conseguiria colocar ela num nível de tamanho, de escala, que permitisse a sustentabilidade empresarial pelos próximos 20 e 30 anos.
desde que não se aumente os custos fixos de pessoal de forma diferente do que nós estamos crescendo as receitas. Então, quer dizer, ela não tem jeito. E mais, ela prova que uma empresa pública bem administrada não tem problema nenhum contra qualquer multinacional. A única diferença é que nós temos que fazer contratação de pessoal por serviço, por licitação e por concurso. E quando você faz isso, que isso passa a ser natural e os ritos estejam bem definidos, ela não perde nem em velocidade de uma contratação de empresa privada. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero parabenizá-lo mais uma vez, primeiro pela gestão frente ao Sercontel e também, é claro, agora pela nova missão. Esse modelo de recuperação pode ser, claro, guardado as devidas proporções, levado para algumas empresas multinacionais, ou melhor, empresas do governo federal? Sim, e essa é a minha missão, praticamente, a hora que estiver agora assumindo a Postales, né? A Postales é um fundo de investimento. Ela faz investimento em títulos públicos e faz investimentos também em empresas. E são empresas privadas, né? São empresas que você faz alavancagem privada. E o convite, para mim, veio exatamente nesse sentido. Eles querem, não que eu seja somente um analista de investimento, isso tem muitas pessoas muito mais preparadas do que eu, mas com que essas empresas, onde já foi investido e esse dinheiro está sendo perdido, para que a gente intervenha como conselheiro dessas empresas, fazer essas empresas melhorarem os seus resultados para que o Postales seja recuperado. Essa é a minha primeira missão no Postales. Só isso? Só isso. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista, ótima noite. Muito obrigado, um grande prazer sempre falar com vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, sucesso na sua nova missão. Obrigado a todos nós. A gente vai no intervalo, no próximo bloco eu converso com o presidente da Câmara de Londrina, Fábio Testa, aqui no Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Agora vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Londrina, vereador Fábio Testa, também conhecido carinhosamente como professor Fabinho. Fábio, seja bem-vindo, uma ótima noite para você. Muito obrigado, queria parabenizar pelo trabalho que vocês têm desempenhado aqui, à frente desse programa, também Pauta em Debate, sempre muito importante, trazendo à tona todas as questões, principalmente da vida política do município de Londrina e da região como um todo também, e também cumprimentar aí já os telespectadores que estão aí nos assistindo. Aliás, quero agradecer a você pela carta que nós recebemos aqui, pela ocasião dos 3 anos, completando 3 anos no ar, a Câmara de Londrina, muito gentilmente nos felicitou. Muito obrigado pela lembrança. Mas falando em Câmara de Londrina, claro, as pessoas sempre estão muito preocupadas com a questão do Legislativo. Embora no país, minha amiga, o Legislativo tem um papel fundamental, a gente acaba achando sempre que o custo é mais do que deveria. Você, como presidente, tomou medidas para diminuir esse custo? Olha, sem dúvida, Luiz, essa foi a nossa grande preocupação, inclusive já o primeiro ato nosso como presidente foi a extinção de carro oficial para o presidente da Câmara, em virtude de custos, com isso, e também reduzimos posso falar que várias medidas que tomamos, entre outras que ainda serão tomadas, a questão da correspondência dos gabinetes também, verbas com correio, nós reduzimos pela metade, que era uma verba de até R$900 por mês, nós reduzimos a 450. Lembro que isso é o teto, isso não quer dizer que todos os vereadores gastem isso. Eu, por exemplo, nessa gestão, todos nesses mais de 3 anos aí, eu devo ter gasto aí R$45 nesses 3 anos e meio com correspondência. Passagens aéreas também, que nós tínhamos um total de R$81 mil para vereadores e servidores que eventualmente precisem viajar para Brasília, para Curitiba e outras localidades. Também nós tínhamos um teto de R$81 mil, hoje esse teto é de R$40 mil. Lembro que se qualquer centavo que ultrapasse terá que ser desembolsado diretamente pelo vereador, A questão do PCCS também, nós tínhamos alguns desajustes ali no PCCS dos servidores, esses desajustes, eles foram acertados. Hoje nós temos também um PCCS mais dentro da realidade, digamos assim, condizente com a função e a importância desses servidores para a Câmara Municipal, só que logicamente agora sem aqueles exageros, digamos assim, que havia outrora. Nós temos hoje também, estamos aprovando já em segunda discussão, a questão da licença, a licença médica para o vereador, Lazari. Antigamente, o vereador se licenciava e ele tinha o seu rendimento integral pago pela Câmara, e a partir de agora nós já estamos em segunda votação da lei, que exigirá que o vereador passe pelo INSS e receba pelo INSS exatamente como todo trabalhador do país o faz. A questão também, nós já protocolamos na casa há cerca de 2 meses um projeto também para redução do subsídio dos vereadores. Hoje o subsídio gira em torno de R$ 15.062. A nossa proposta é para um salário de 12, para um subsídio de R$ 12.900, que dá um bruto aí na casa dos R$ 9.000. Perdão, dá um líquido, Sim. Na casa dos R$ 9.000. Também hora extra de servidores também, elas foram consideravelmente reduzidas. E dentro dessas medidas que nós já tomamos hoje, nós podemos garantir que nós já transmitimos para a próxima legislatura uma economia anual mínima, Lazari, de R$ 1.500.000 ano. Isso sem contar que nós temos recursos no fundo hoje, advindos dessa economia da casa, cujos juros e correções são repassados diretamente para o Executivo Municipal.
Então hoje a Câmara repassa aí cerca de 170, 180 mil reais mensais para a Prefeitura do município de Londrina, que é um valor assim, posso garantir que é muito mais do que o governo estadual e o governo federal contribuem com o município de Londrina. Quer dizer, mas é um esforço que é muito grande, pelo que você relata, bastante, muita coisa acontecendo, mas também acaba sendo um pouco delicado, imagino eu, porque mexe na zona de conforto de algumas pessoas. Não tenha dúvida, Lazari, mas você precisa, em primeiro lugar, ter esse diálogo franco e aberto com todos. Então, essas questões do PCCS foram claramente discutidas com os servidores de uma forma muito madura, de uma forma muito adulta. E da mesma forma, as questões da casa, reduções da casa, que implicam aí reduções diretamente no trabalho dos vereadores também. Precisa haver uma compreensão de todos os vereadores, porque sozinho você não consegue modificar coisa alguma, né, nessa realidade. Então, essas mudanças, essas transformações, digamos assim, essa que hoje a maior economia feita pela casa, talvez em toda a sua história, ela só acontece em virtude de uma compreensão dos servidores da casa e também dos vereadores que hoje fazem parte dessa legislatura. Além da questão, claro, de ser presidente da Câmara de Londrina, você é vereador por natureza, por voto, na verdade, e você também tem seus projetos. Eu sei que você tem 2 projetos que estão em tramitação, um deles normatizando a questão dos pet shops e um outro que diz respeito aos supermercados. Como que é isso? Olha, nós temos um projeto bastante interessante em relação a essa questão dos supermercados. Inclusive, Lazara, já conversamos até com os representantes, né, da área, né, os representantes da APRAS, também com alguns gerentes e proprietários de supermercados de Londrina, né? E a proposta foi muito bem aceita. Então, quando você faz um projeto desse, você imagina, né, que as pessoas, entre aspas, atingidas, né, seriam contrárias ao projeto. E de uma forma muito tranquila, isso foi recebida, né, pelas entidades que nos apoiaram no projeto, inclusive, e trouxeram algumas ideias para que pudéssemos, inclusive, incrementar e melhorar esse projeto, né, no município de Londrina. Afinal de contas, isso acaba elevando a qualidade do serviço e, logicamente, que o bom, né, o bom comerciante oferirá lucros também com isso, né? Afinal de contas, o cliente cada vez mais procura o supermercado, procura o comércio, onde ele percebe que ele é bem atendido, que ele é atendido com respeito. E tem uma questão que é uma cláusula geral, né, que é do Código Civil brasileiro, né, do seu artigo 422, que fala que todas as relações aí devem ser premiadas, todas as relações comerciais e de consumo devem ser premiadas pela boa-fé objetiva, né? Então, o que nós estamos querendo nessa lei simplesmente é boa-fé. O que consiste o projeto? Então, se você tem uma mercadoria para vencer, e a nossa preocupação é principalmente com as mercadorias de gênero alimentício, que é aquela que pode, né, aquelas mercadorias que podem causar danos à sua saúde. Então, a partir do momento que aquela mercadoria está para vencer, e o mercado, né, colocar essa mercadoria em promoção, ele dá o mesmo destaque para o prazo de validade da mercadoria que ele dá para o preço promocional. Então, assim, as pessoas que vão ali e, de repente, se sentem impulsionadas a adquirir aquela mercadoria em virtude do preço ou até da necessidade que tenha em casa ou com o seu comércio também, ela verificar o preço, ela verifica também o prazo de validade dessa mercadoria, automaticamente. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, desculpa te interromper, normalmente você vai no supermercado e coloca lá o iogurte, por exemplo, que eu acho que é o exemplo mais bem acabado, né? Promoção, custava 1, hoje está por 70, né? A promoção. Mas o que você quer na sua projeto de lei é que de 1 por 70, mas vale até terça-feira, ou vale até o dia tal, é isso? Perfeito, perfeito. Porque imagina se você comprasse, vamos pegar esse teu excelente exemplo, Lazari, a questão do iogurte, por exemplo. Então você, puxa, vou levar, está 70 centavos, 30% mais barato, então eu vou comprar vários, vou adquirir várias unidades. E aí você chega à sua casa, para sua frustração e decepção, você vai ver com um pouquinho mais de atenção, o prazo de validade do produto muitas vezes no mesmo dia, no dia seguinte, ou dentro de 2 dias, ou seja, acaba se tornando um produto impróprio para o seu consumo, né? Então, com isso, você... A economia sai cara. Não tenha dúvida, Lazari. Então, com isso você... Isso está em tramitação na Câmara? Está em tramitação na Câmara, inclusive vamos apresentar agora um substitutivo, que é justamente essas ideias que nós trouxemos também da APRAS, para que a gente possa melhorar e incrementar o projeto com outras questões também. Fabinho, eu quero agradecer muito a sua presença para a gente encerrar esse bate-papo. Eu sei que você também está preocupado com a questão dos animais que estão à venda em pet shops. Como é isso? Olha, isso é um projeto de lei que surgiu de uma discussão minha com o vereador Marco Takahashi. O vereador Marco Takahashi do Partido Verde também é coautor do projeto, então nós trabalhamos esse projeto em conjunto. E é um projeto que visa simplesmente, Lazari, a normatizar essa questão, né? A Constituição também é muito clara, no seu artigo 225, inciso 7º,
que todas as pessoas, todos os brasileiros têm o dever, têm a obrigação de zelar pelo bem-estar da fauna e da flora do país. Então, o que nós vemos hoje em alguns, logicamente que isso não é uma regra geral, ainda bem, mas nós vemos ainda alguns comércios que tratam, né, o animal como uma simples mercadoria. Sabe? Então você vê esses animais confinados em espaços minúsculos, muitas vezes misturando ali a alimentação, a ração com as fezes. Esses animais muitas vezes eles vão crescendo em virtude, né, da demora de serem vendidos e ficam ali muitas vezes sem espaço para caminhar, para circular, para se movimentar, tendo problemas ósseos inclusive. Então nós precisamos dar uma normatização melhor, né, um respeito melhor ao tratamento aí com a vida desses animais. E isso, é claro, vai ser... Vocês precisam em chamar quem trabalha com isso, as organizações, as ONGs que também defendem, para poder participar dessa discussão? Não, sem dúvida, Lazário. O projeto vai ser amplamente discutido, né? Nós temos hoje na Câmara Municipal, somente às terças e quintas é que nós temos as sessões plenárias, onde se votam diretamente os projetos, né? E aí, segundas, quartas e sextas, nós temos também as reuniões dos vereadores das comissões temáticas. Então, logicamente que nós traremos essa discussão, se for necessário ter uma audiência pública para se tratar, para se debater melhor essa questão, mas certamente isso será amplamente debatido, amplamente difundido. O que a gente quer é que, se a pessoa se propõe a comercializar um animal, então que tenha um espaço adequado para isso, que se respeite essa vida animal, que se tenha aí um canil, que se tenha um gatil com condições adequadas para o bom crescimento, né, e para a saúde física e psicológica dos animais. Tá certo. Quero agradecer a sua presença aqui, parabéns pelo trabalho, e o espaço está sempre à sua disposição. Uma ótima noite. Maravilha, uma ótima noite para todos também. Agradeço aí de coração, Lazário, e um abraço também para todos os telespectadores desse excelente programa. Obrigado. E a gente se despede também de você, meu amigo, de você, minha amiga. Muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Um bom fim de noite para você e uma excelente semana para você. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.